Prezado professor, prezada professora, seja muito bem-vindo a mais um programa EBD Online. Nesta oportunidade, estaremos estudando mais uma vez a nossa lição dos adolescentes, continuando o assunto sobre a história do povo escolhido. Nesta semana, estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título Um Reino Dividido. Dentro da lição, nós temos a leitura bíblica, que pode ser encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos do 1 ao 5, e o 12 e o versículo 17. Na mensagem da lição, a gente vai ver no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 26, vai nos dizer: como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Dentro da nossa lição, a lição de número 11, nós temos 3 objetivos, quais sejam: primeiro, ensinar como ocorreu a divisão no reino; segundo, ressaltar a importância dos profetas verdadeiros para o povo de Israel; e terceiro, mostrar que há apenas um Deus verdadeiro, o Senhor Todo-Poderoso. Nós temos dentro da lição 3 objetivos que nós estaremos abordando em classe, que você, professor, vai estar trabalhando com os seus adolescentes, sendo eles: primeiro, Jeroboão e o Reino do Norte; o segundo, Reis versus Profetas; e finalizando com o terceiro ponto da lição, o profeta Eliseu. Fazendo menção a cada professor que nos assiste para estar atento às mensagens do Ei Professor, o ponto de partida, observando também os auxílios teológicos da nossa lição, que está composto por 3, e finalizando com o Pense Nisso, trazendo uma mensagem a cada adolescente da sua classe. Na aula de hoje, nós, como já mencionamos, vamos dar continuidade ao assunto que está sendo trabalhado acerca da história de Israel. Como falei há pouco, o capítulo 12 do primeiro livro de Reis é o ponto central. E seria muito interessante que você, professor, pegasse todo esse capítulo, fizesse uma leitura, juntamente com algum comentário, com algum dicionário, para esclarecer, para expandir o seu conhecimento acerca do assunto, trabalhando também com os capítulos anteriores e os sucessores, para você ficar à parte, ter um interesse maior sobre a história em questão. Quando a gente fala sobre um reino dividido, a gente não pode deixar de citar, de falar em classe, sobre o que levou tudo a isto a acontecer. A gente sabe que antes de um reino ser formado, ser posto, a gente vê que Israel ele vivia num modelo político chamado de teocracia, onde Deus, que era o seu líder supremo, que dava as diretrizes, que governava, que guiava o povo. Sendo que ainda no livro do profeta Samuel, nós vamos ver que o povo se levanta e pede a Deus um rei, como os das outras nações. Lições essas que já foram abordadas em outras lições anteriores. E nós vamos ver que Deus, então, ele concede conforme a nação de Israel pediu. Sabemos que Saul foi escolhido por Deus como o primeiro rei da nação de Israel, e a gente sabe o desenrolar da história. Sabemos a forma que Saul ele procedeu, se afastou de Deus, sendo levado a alguns problemas de ciúmes contra Davi, desobediência contra Deus, não atentando à voz do Senhor. À medida que o reino foi tirado das suas mãos e foi entregue a um simples jovem, a qual Deus escolheu para ser o rei de Israel. Assim que Davi assume
o reinado, que ele dá um ponto em toda a história, nos monarcas, como sendo o principal de todos, inclusive da onde viria a ser chamado a descendência do Messias, a gente observa que após esse grande reinado de Davi, surge então seu filho, Salomão, construindo o templo, fazendo aquilo que Davi não pôde fazer, um grande rei. Mas, como vimos na lição passada, o final do reinado de Salomão vem à tona e agora entra em cena o seu filho, chamado Roboão. Inclusive, a nossa lição, no seu primeiro ponto, começa exatamente abordando acerca de Roboão. Quando Roboão ele assume o trono de Israel, a gente observa diante do texto sagrado, logo no capítulo 12 do primeiro livro de Reis, que o povo vem até o rei Roboão, juntamente com um grande homem que a gente vai falar dele dentre alguns instantes, chamado de Jeroboão. Jeroboão, que não estava em Israel, estava afugentado, estava se escondendo do rei. Mas quando Salomão morre, o povo manda chamar Jeroboão, e Jeroboão, juntamente com Israel, vai até o novo rei para lhe fazer uma petição. O pedido foi o seguinte: eles chegaram diante de Roboão, lhe pedindo para que os tributos, as cargas que Salomão tinha imposto ao povo fossem diminuídas, fossem abaixadas. Então, o rei Roboão, ele pede um prazo de 3 dias, manda que o povo se vá, o povo então vai. E neste momento, Roboão ele vai à procura de conselhos, a maneira que ele deveria proceder. Nós vamos observar que Roboão então vai aos sábios, aos orientadores, inclusive que orientavam e davam conselhos ao seu pai Salomão. Nesse conselho que foi dado a Roboão, aqueles anciões, eles mandaram que Roboão atendessem ao pedido do povo, para que diminuíssem então as taxas, os tributos que estavam sendo cobrados ao povo. E desta maneira ele ganharia o povo para ter com ele como aliado. Mas, em vez de Salomão apenas ouvir estes conselhos e então seguir conforme a orientação, ele foi à procura de conselhos de amigos. O texto bíblico vai dizer que amigos que cresceram com ele, jovens ainda da mesma faixa etária de idade de Roboão. E então ele lhe pede conselho, e o conselho desses amigos foi o seguinte: para que ele, em vez de dar o que o povo estava pedindo, para que ele transmitisse ao povo que da maneira que o seu pai trabalhou, da maneira que o seu pai governou, ele seria muito pior, muito mais pesado do que o rei Salomão. E ao invés de diminuir as cargas, os tributos, ele estaria aumentando, trazendo um maior sofrimento ao povo. E Roboão guardou aquele conselho. Findados 3 dias, nós vamos ser sabedor, diante do texto sagrado, que o povo volta juntamente com Jeroboão para lhe ter uma resposta. Roboão, então, traz a resposta dizendo que, em vez de diminuir, ele aumentaria a carga e aumentaria o tributo, o que gerou no povo e em Jeroboão uma grande revolta. Nesta revolta, nós vamos observar diante do texto que o povo, então, traz a Roboão uma mensagem dizendo que eles não tinham parte nenhuma com a casa de Davi, sendo então rompida aquela aliança. E deste momento em diante, a gente vai entender, querido professor, e é o que você vai estar trazendo em aula, trazendo aos seus alunos, que houve então essa divisão no reino de Israel, dividido em 2, dividido no reino sul, que era composto por Judá e Benjamim, e no reino do norte, tendo a sua capital em Israel, com as demais 10 tribos de Israel. Então, esta é basicamente a história do rompimento, da divisão do reino. Tendo este reino sido dividido, a gente então observa que o povo agora ele se levanta
pega Jeroboão, que era um grande homem, que estava fugido do rei, tinha sido um oficial, um homem de grande postura, de grande entendimento nas questões do reino, e então eles agora o proclamam rei sobre o reino do norte. Profecia esta que já tinha sido predita pelo profeta Aias ao então Jeroboão. Só que Jeroboão, ele cai num grande problema. Qual foi o problema? Ele entrou em um dilema. O dilema era o seguinte: o reino tinha sido dividido, mas no reino do sul ficou o templo que foi construído por Salomão. E agora Jeroboão, ele tinha em um seu pensamento, em uma ideia, que na medida que o povo fosse adorar a Deus, eles iriam tomar caminho de Jerusalém, do reino do sul, para o templo. E à medida que eles fossem, eles não voltariam mais para o reino do norte, assim perdendo eles, seus súditos, seu povo, e enfraquecendo o seu reino. E então, a gente observa que Jeroboão, ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ele preferiu, então, criar 2 polos religiosos no reino do norte. Um polo seria em Betel e outro polo em Dan. Até aí tudo bem, se Jeroboão continuasse adorando ao Deus verdadeiro, seguindo aos seus mandamentos, aos seus rituais. Só que Jeroboão, ele não agiu desta maneira. Ele criou novos deuses, ele fez estátuas, ele fez bezerros ou touros para que o povo adorassem. Ele também levantou altares, fazendo homenagens a diversos tipos de deuses, trazendo assim a idolatria ao meio do povo de Deus, dizendo ainda assim: eis aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Então, a gente vai observar que Jeroboão, ele pecou grandemente, porque ele teve medo. A preocupação de Jeroboão foi de evitar um problema, inclusive que é trazido dentro da lição pelo comentarista. Ele quis evitar um problema que ainda não tinha acontecido e lhe trouxe um problema muito maior para a sua vida. Andando totalmente distante de Deus, caindo na idolatria e pior, levando o povo de Deus a se perder no caminho da idolatria. Então, este foi o grande erro de Jeroboão. Ele mudou as datas das festas, os sentidos também. Ele modificou tudo conforme a sua vontade e o seu pensamento. Então, a gente vai observar que dentro dessa lição também é muito interessante nós estarmos falando, você professor, aos seus alunos, e está explicando sobre algo chamado de sincretismo religioso. O que seria o sincretismo? A gente tem uma definição aqui que vai dizer assim, que é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. Ou seja, é uma mistura tudo, traz elementos de um, elementos de outro, culto, rituais, e colocam tudo em uma única coisa, trazendo uma grande mistura. E foi exatamente isso o que Jeroboão fez, o que distanciou de Deus, trazendo grandes males ao povo de Israel pelo seu pecado. Nós temos também, no ponto 2 da nossa lição, que é Reis versus Profetas, que estaremos abordando acerca do 6º rei de Israel, Omri, que o texto vai dizer, inclusive nós lemos na nossa mensagem, que ele foi um dos piores e antes dele não teve ninguém igual a ele. E após ele, a gente vai observar, vem o seu filho, Acabe, que Acabe, como muita gente conhece, inclusive você professor, com certeza os seus adolescentes já ouviram falar, mas você vai estar reforçando mais uma vez este assunto em classe. E a gente observa também que, à medida que esses maus reis se levantavam no reino do norte, da mesma medida Deus levantava homens de Deus que iam em contrapartida aos seus ensinamentos, à sua postura, à sua adoração a ídolos, a deuses falsos. Inclusive, a gente vai estar falando em lição e vai ser muito bom para você estar estudando e trabalhando isso em classe, acerca do profeta Elias, um grande homem de Deus.
Fechando então, no terceiro ponto, a gente já fecha Elias e já traz um gancho com o profeta Eliseu, que foi o seu discípulo, trazendo então a conclusão desta lição. Traga em classe aos seus alunos uma palavra sobre conselhos. Aproveite esse tema para falar de Roboão e trazendo aos dias de hoje, que Roboão, em vez de ouvir o conselho sábio de anciões, foi ouvir conselhos tolos de amigos, de pessoas de menos idade. Falem para ele da necessidade que eles têm de quando estiver passando por algum problema sério, alguma dificuldade, procurar conselhos com seus pais, com seus dirigentes de Dejadalp, seus presbíteros, pastores, alguém que possa lhe trazer uma resposta positiva, um caminho certo para que ele guie. E não procurar conselhos com amiguinhos ou colegas de escola, de curso, dentre outros. Traga a ele essa responsabilidade. Também traga a ele que é muito melhor conseguir a intimidade com Deus, ter sua vida com Deus, do que procurar ter poder ou anelar mais o poder do que a vida com Deus, que foi o caso de Jeroboão. Que esta aula seja enriquecedora para a sua vida, professor, e que você possa ser um canal de bênçãos para os teus alunos. Que Deus te abençoe e que esta semana seja uma semana de bênção na tua aula. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.